comigo lá e me disse que eu moraria bem aqui, o que aconteceria. Telling you about it one day down on the river, before the ministry started, first revival, he appeared in the skies, identified himself and gave the commission. Contando a você sobre isto, e logo ela, um dia lá embaixo no rio, antes que o ministério iniciasse o primeiro reavivamento, ele apareceu nos céus, identificou-se e deu a comissão. All these years I've hid it in my heart, veiling Christ. Same pillar of fire, interpreting the word as promised. Todos esses anos eu tenho guardado isso em meu coração, velando Cristo. A mesma coluna de fogo interpretando a palavra conforme prometido. We're in the last days, just the coming of the Lord. Nós estamos no último dia, falta a vinda do Senhor. And if you find yourself outside that veil, which is death to stay out. Se você se acha do lado de fora daquele véu, o que é morte ficar de fora, Will you, by faith this morning, say, by God's help and with your help, Lord, I want to break through that veil. I want to get in where you're at, to see the full Word of God. quero você, pela fé, esta manhã, dizer, pela ajuda de Deus, e com a tua ajuda, Senhor, eu desejo atravessar aquele véu. Eu desejo entrar onde tu estás, para ver a plena palavra de Deus. Don't try to be a Moses. Don't try to be a Aaron. Don't just be who you are, but be a Christian. Não tente ser um Moisés. Não tente ser um Arão. Não tente. Simplesmente seja quem você é. Mas seja um cristão. Would you, with your heads bowed, raise your hands to God and say, Lord God, help me inside the veil? Gostariam vocês de, com suas cabeças inclinadas, levantar as mãos a Deus e dizer, Senhor Deus, ajuda-me a ir para dentro do véu? God bless you. God bless you. That's just look at that. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Isto é, simplesmente olhem para as mãos. Outside, remember, I might not never see your hand. Do lado de fora, lembre-se, talvez eu nem veja a sua mão. It isn't worth much for me to see it anyhow. It is God. Não tem muito valor eu vê-la, de qualquer forma. Tem, para Deus. It only, to me, it just makes me see that the seed has somewhere, but God sees the real heart. Isso somente, para mim, isso simplesmente me faz ver que a semente tem caído em algum lugar, mas Deus vê o verdadeiro coração. If there are any others that didn't raise their hands or want to be raised now, raise your hands and be remembered in prayer. Raise your hands. Se há outros que não levantaram as mãos, que desejariam que se levantassem agora, levantem as mãos e sejam lembrados em oração. Levantem as mãos. God bless you. That's good. God bless you. Deus os abençoe. Isso é bom. Deus os abençoe. Father, we pray today that these, Lord, who are not yet through that veil, Pai, nós oramos hoje que estes, Senhor, que ainda não estão do outro lado daquele véu, they're standing out there like Israel. They're watching. eles estão ali fora parados como Israel. Eles estão observando. They believe, but they've never broke into this yet. To see that great Shekinah light, both spiritual and physical, insomuch that a mechanical eye of the camera keeps taking the picture. Just 2 weeks ago, caught it again. Eles creem, mas nunca têm penetrado nisso ainda, para ver aquela grande luz de Shekinah, tanto espiritual quanto física, de maneira que um olho mecânico da câmera continua tirando a fotografia. Apenas há 2 semanas atrás a captou novamente. You're revealing yourself, Lord, the mighty God. Unveil to the believer. Still veil to the unbeliever. But unveil to the believer. Tu estás te revelando, Senhor, o poderoso Deus desvelado para o crente, ainda velado para o incrédulo, mas desvelado para o crente. May they break through today, Lord. See His great splendor and glory. Que eles possam atravessar hoje, Senhor, ver teu grande esplendor e glória. May their hearts be changed before we even get back to this church tonight. Que seus corações possam ser transformados antes mesmo de voltarmos a esta igreja hoje à noite. May they all be filled with your Spirit, your presence. Que eles todos possam ser cheios do teu Espírito, tua presença. May the Master pick up that faith that they've got, streak it across the Word. Que o Mestre possa apanhar essa fé que eles têm, fazê-la correr através da palavra. May the tune come back.
Thou hast been ordained before the foundation of the world to believe this. Believe, my child, and be saved. Que a melodia possa voltar. Tu foste ordenado antes da fundação do mundo para crer nisto. Crê, meu filho, e ser salvo. Father God, we commit them into your hands. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando nesta noite de comunhão. Nós vamos cantar o hino de número 194. E enquanto o programa estava passando, a gente lembra de tantas coisas. Falando sobre o Calvário, eu me lembrei de uma reunião que nós tivemos. Você estava, né, irmão Herbert, lá na chácara do irmão Jaime. Lembra? Há mais de 10 anos atrás. Que tempo maravilhoso. Que tempo maravilhoso. Oxalá Deus nos conceda mais uma vez. 194, lembrando do Calvário, Cortaram o madeiro, fizeram a cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, caiu, mas Deus deu-lhe graças, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Aleluia! Aquele dia no Calvário fez isto por nós. 196.
196. Por causa daquele dia no Calvário, nós temos este culto de memória, por causa daquele dia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem ceiar, o Mestre vem ceiar. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Hoje mesmo tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Aleluia, graças a Deus. Vem cear, venha comer com Jesus. Quem deseja cantar nesta noite um hino especial ao Senhor, faça isto, se você deseja, né? Se você deseja louvar ao Senhor, é a sua oportunidade de fazer. Enquanto Deus tem sido tão bondoso, tem concedido a você mais um culto de Santa Ceia. Pode ser o último culto, pode ser o último louvor a ser cantado. Pense nisto, pense nisto. Vamos nos colocar de pé então e vamos orar pelos pedidos, né, de oração. Aqui tem um pedido, né? O irmão Gilsomar, ele também fez conhecido para mim, né, o seu pedido em favor da sua sogra. Está viajando para Goiânia. Tereza e família. Irmão João, irmã Regina. Este povo, todos nós temos uma necessidade, né? Todos nós somos portadores de necessidade. Vamos falar com este Deus onipresente, onisciente, e que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui está o pedido da irmã, né? Essa oração para Eliane, é isso, irmã? Elaine Galvão. Está diante do Senhor Jesus. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso. A irmã Elzirene, pastor está lembrando, irmão Gerson. Deus amado, Pai eterno, aqui nesta noite, Senhor, está um grupinho de vidas comprada pelaquele dia do Calvário. E nós cremos naquele sangue remidor, ó Pai. Sangue que nos perdoou, tem nos perdoado um dia após o outro. E somos agradecidos a Ti, Pai, por mais esta vitória. É um culto de vitória, Senhor, porque nós estamos aqui nesta noite, mais do que vencedores, ó Pai. O Senhor tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem sido a força das nossas vidas. As lutas do caminho têm sido bastante, Pai, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Pai Santo, sustenta a Tua igreja, dê saúde ao enfermo, liberta o oprimido, Senhor, pois o Teu poder é grande, Pai. E nós encomendamos, Senhor, todas estas vidas que foram mencionadas, cada mão levantada, Senhor, tudo aos Teus cuidados nesta noite, porque aqui está um povo lutador, Senhor, um povo que não tem baixado as suas cabeças, mas que mantém os seus olhos no Calvário. Por isso o Senhor tem nos ajudado, Pai. Nos dê uma noite abençoada, uma noite de reflexão, de memória, Senhor, onde cada um de nós examinamos a nós mesmos. Conceda graça a cada um de nós, Senhor, para chegar à Tua mesa e ouvir a porção da Tua palavra que foi reservada para nós. No nome de Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados, ó Pai, de nossas falhas, nós deixamos tudo diante do altar do Senhor, com inteira confissão de fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Sentai-vos, irmãos.
Aleluia. Graças a Deus. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Pai celestial, te damos graças, ó Senhor, pelo privilégio de poder nos chegar mais uma vez a Ti, sabendo, ó Deus, que somos pessoas especiais para o Senhor, porque foi do agrado do Senhor dar-nos o reino, dar-nos o guia, nos revelar a palavra, a mensagem precursora da Tua segunda vinda. Vivíamos em treva, mas hoje, ó Deus, nós habitamos na luz. E estamos, ó Deus, agradecidos ao Senhor por desfrutar, ó Pai, de uma coisa tão gloriosa, que é a eleição, a predestinação, desde antes da fundação do mundo, para conhecer o Senhor por meio de Tua palavra. Assim fortalece nossos corações, ó Senhor, e nos faz sermos melhor a partir de hoje. Que cada culto, Senhor, nos leve a um nível melhor de vida. Assim como cada chuva leva as árvores a uma estatura maior, que Tua palavra possa fazer conosco mesmo. Abençoe a leitura de Tua palavra, Pai, nessa preliminar do culto aqui, e abençoe nossas vidas em Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Vamos ler a palavra. São Mateus capítulo 2. São Mateus capítulo 2. Não temas, ó pequeno rebanho, teu Pai agradou dar-vos o reino. São Mateus capítulo 2. Todos já encontraram? As bênçãos aqui dentro e as bênçãos lá fora. Muita chuva, coisa boa. Graças a Deus. Agora nós não vamos ficar com pressa de ir para casa, senão nós vamos se molhar. Vamos ler. Os que estão sem Bíblia, prestem atenção. Nós vamos ler essa escritura até o verso 6. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia,
no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, e dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. E viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra da Judéia, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Amém. Podeis assentar. Uma escritura que me moveu ao coração, porque em pleno cumprimento da palavra, muitos poucos sabiam do cumprimento da mesma. Então, quando nós nos alegramos, olhando um para o outro, nós temos motivo de ser alegre. Porque não é para qualquer um a revelação da palavra. Ter a palavra é uma coisa, ter a revelação da palavra é outra, coisa completamente diferente. Naquele último culto que nós tivemos lá na Rio Vermelho, procurando ensinar aquele povo, eu falei que não basta carregar a Bíblia, de que adiantaria uma Bíblia ou uma profecia da Bíblia em nossas mãos, se nós não soubéssemos o significado daquilo. Com quem a profecia de Isaías estava? Estava com os escribas, estava com fariseus, estava com os saduceus, estava dentro de Jerusalém, estava em todas as casas. Mas quando chegou três homens do Oriente, perturbou-se toda Jerusalém com a presença daqueles homens em lhe fazer uma única pergunta: aonde é nascido o rei dos judeus? Nós viemos procurar aqui porque vocês são judeus e vocês devem saber aonde o vosso rei nasceu. Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. E o que aconteceu ao eles não saberem?
E perturbou-se Herodes e toda Jerusalém com ele. Nossa religião falhou, Herodes. Os nossos sacerdotes, os nossos escribas falharam. Você pensa que vai ser diferente quando Jesus retornar para buscar os seus filhos? Não vai ser diferente. Há muita crença que falharão. Há muitas religiões que não significa nada. E Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, porque agora era hora de procurar nos escritos aonde é que o menino havia de nascer. E a profecia não falha. Isso me pegou de cheio ali. A profecia não falha. Onde é que é nascido? Corre nos escribas, busca ver na profecia de Isaías, porque foram duas profecias. Uma que a virgem ia nascer, a virgem ia dar à luz e o menino ia nascer, melhor dizendo. E a outra era onde ele ia nascer, em qual capital, em qual cidade, em qual lugar. E nenhuma das duas falhou. A virgem concebeu e caminhou em Israel exatamente para a cidade de Belém, para dar à luz exatamente no lugar que o profeta Isaías tinha falado. Tu, cidade de Belém, tu, Belém, terra de Judá, melhor dizendo, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia. Mas a maior tristeza do outro lado é não conhecer, porque a alegria que os magos traziam confrontou-se com a tristeza de quem não sabia, a perturbação de quem não sabia, de quem não lia a mensagem, de quem não lia a Bíblia. Porque os magos encontraram com um bando de desinformados com respeito à profecia da Bíblia. Eles não estavam percebidos, as religiões do dia tinham cegado o entendimento deles quanto às Escrituras. E o profeta disse que, no tempo que nós estamos vivendo, o sistema denominacional de fé intelectual tem cegado o entendimento das pessoas para não crer na palavra. E o Malaquias 4, quem sabe que Malaquias 4 se cumpriu? Aonde está a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Se os magos perguntassem para nós, nós diríamos, está aqui, porque ela já chegou a nós, está dentro do nosso coração. Mas veja, irmão, toda Jerusalém se perturbou, a cidade, a capital mais religiosa do mundo, não sabia aonde o seu rei tinha nascido. Pessoas de princípio, criado na base da lei, e não sabiam aonde o seu guia estava. E Deus levou Jesus a nascer na cidade menor, pequena Belém. Por que a pequena Belém? Essa aqui é uma mensagem, eu creio que quase ninguém tem ela aqui.
Porque nessa mensagem o profeta vê que Deus não toma as coisas grandes, Ele toma as pequenas coisas. Mas, voltando um pouquinho, que lição os magos do Oriente deram em Jerusalém? Por que vocês falam assim? Vocês não conhecem a mensagem de Moisés, vocês não conhecem a mensagem de Lutero, vocês não conhecem a mensagem de Wesley. Os magos disseram, mas nós conhecemos o Espírito Santo, que tem nos guiado através da estrela que Jacó tinha falado. Essa estrela foi falada, sabe quando? No tempo de Balaão. Uma estrela procederá de Jacó. Eles estavam ligando uma profecia antiga com a profecia mais recente e com um cumprimento da profecia lá na frente, para vocês verem como a profecia não falha. Os magos pegaram a profecia de Balaão, ligaram ela com a profecia de Isaías, levaram ela ao acontecimento do nascimento de Cristo. Então o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o cumprimento da promessa para o nosso dia, verificando com a mensagem de hoje e caminhando para o encontro com o nosso Senhor. Por quê? Requer-se uma habilidade dada pelo Espírito Santo na vida de cada pessoa que crê. Isso não é uma coisa nossa. É uma predestinação divina para compreender. Então, Deus trabalhou dessa forma. E o profeta diz que ele continua trabalhando do mesmo jeito. Ele não muda. Então, por que a pequena Belém? Deixa eu tomar uns parágrafos dela aqui para nós. Os nossos pensamentos não podem sondar quão grande ele é. E ainda mais, quando ele se prepara para revelar-se, ele se faz tão simples, toma as coisas simples para fazê-lo, a simplicidade disso. Os magos, quem eram os magos? Os magos não eram pregadores, os magos não eram escribas, os magos eram observador dos astros, eram astrólogos. Esses 3 homens, não sendo pregadores, não sendo escriba, vindo do Oriente, do mundo gentil, não eram judeu, chegaram dentro de Jerusalém, com uma só pergunta que fizeram, colocaram toda Jerusalém para orar, colocaram toda Jerusalém religiosa para se consagrar. Naturalmente foi uma retomada. Colocou o coração do rei Herodes perturbado, perturbou-se toda Jerusalém com eles, com uma só pergunta. Às vezes nós queremos converter o mundo com uma multidão de palavras, falada na hora errada, pronunciada de maneira sem convicção nenhuma, não causa a não ser um enfado de audição. Mas o que Jerusalém ouviu não foi um enfado de audição, foi uma perturbação de saber que o rei estava na terra e eles não conheciam.
não sabia onde ele tinha nascido. Que derrota para uma nação cristã, que tanto falou da vinda do Messias, e agora o Messias está na terra e nós não sabemos onde ele está. De que nos adiantaria, como crente que somos, saber que Jesus vem? É o que eu falo para as pessoas: que te adianta tu saber que Jesus vem, se tu não sabe de onde ele vem, com quem ele vem, se tu não sabe a mensagem que está preparando para o encontro dele? Então o que te adiantaria? O que adiantaria Jerusalém ter um pergaminho cheio de promessas? Não lhe adiantaria nada se que em cada cumprimento daquelas promessas eles estavam cegos para aquilo. Então, com uma só pergunta, os magos do Oriente perturbaram o rei Herodes, toda Jerusalém com ele. E eu quero saber de vocês aonde o menino nasceu. Vocês têm direito de vir dizer para nós. E eles foram no livro, igual eu estava falando lá na Rio Vermelho. Vamos conferir pela Bíblia. Aonde? Era tanto escriba, passando página dos pergaminhos de um lado para o outro. Aonde? Em Belém da Judéia. Olha onde foi que eles foram buscar a informação para dar para os magos. Nos pergaminhos que estava no púlpito de suas igrejas, o qual eles pregavam todo dia. Chegaram lá, falaram para os magos: olha, a Bíblia diz que é em Belém da Judéia. Como que vocês sabem disso? Nós vimos a sua estrela no Oriente. Nós vimos a sua estrela no Oriente. Nós viemos guiados por uma estrela. E eles, guiados pela palavra, completamente cego ao acontecimento do dia. E o rei Herodes disse assim: o rei Herodes se encheu de perturbação e inveja, porque ele falou: nasceu um rei, vou mandar matá-lo. Aí falou para os magos: vocês vão e adorem, encontrando vocês voltem por aqui, porque eu também quero ir adorar. E os magos foram avisados divinamente pelo anjo para não voltar por Jerusalém mais. Era só para evangelizar Jerusalém. Aí evangelizou Jerusalém. Aí quando eles encontraram o menino, 2 anos depois. Cabe lembrar que esses filmes que mostram Jesus bem recém-nascido na manjedoura e os magos adorando, está alterado o conteúdo. Jesus tinha 2 anos de idade. Quando você vê uma criança com 2 anos, aquele era o tamanho de Jesus quando os magos lhe encontraram. Tinha 2 anos. Foi exatamente o tempo que levou para eles cruzar todo o deserto, montado em camelo, da onde eles moravam até chegar em Belém. Foi 2 anos certinho de viagem, na poeira, no sol, na chuva, guiado pela estrela. Agora hoje nós queremos encontrar Jesus de forma muito confortável, mas eles encontraram. Então, Davi, ele parecia ser, vou falar aqui só um pouquinho. Vocês pensam que Davi parecia com um rei? Davi não parecia com um rei. Davi era pequeno demais em todo o seu aspecto para parecer com um rei. Você pensa que Jesus parecia com... Jesus não parecia. Ele não tinha parecer,
e nem formosura. Ele era um sujeito que qualquer pessoa que olhasse para ele desprezava ele, se não tivesse o Espírito Santo. Ele era um sujeito como nós somos. Tem hora que nós nem parecemos com crente. Agora que nós estamos parecendo um pouquinho com crente, mas antes, os que se diziam ser crente encontravam com nós e não achavam aparência de crente em nós. Eles dizem, vocês até que trajam bem, mas vocês não dão paz do Senhor, vocês não ficam falando língua, vocês nem parecem com crente. Mas as aparências se acabam, não é verdade? Como nós não tínhamos muita aparência, nós permanecemos sem aparência. E eles que tinham aparência de crente, como as aparências se acabam, eles não têm mais. Eles não andam mais falando em língua, eles não andam mais dando paz do Senhor, eles têm vergonha. Mas você e eu permanecemos do mesmo jeito, sem aparência denominacional, mas com aparência do céu, aparência cristã. De todos os sete filhos de Jessé, ele foi o último a ser trazido diante do profeta. Ora, mesmo os seus Davi, porque é Davi de Belém, viu? A mensagem é por que a pequena Belém, então personagem de Belém, Davi, Jesus é filho de Davi. Então, ele foi o último a ser chamado à presença do profeta. Ora, mesmo os seus próprios parentes podiam ter rido, eles não podiam imaginar um Davi avermelhado, ombros caídos, ombros um pouco caídos, um homem de aspecto avermelhado, ser o homem que seria o rei de Israel. Ele podia não parecer rei para aquelas pessoas, mas ele deve certamente ter parecido para Deus, porque ele ungiu o rei de qualquer maneira. Veja, ele tomou os simples da família de Jessé para fazer rei. Algumas coisas que o mundo tem dado as costas, ele virou ou o mandou cuidar das ovelhas. Ele trouxe o seu primeiro filho, um homem forte, majestoso, provavelmente podia ficar ereto e parecer um rei de Israel. E era aquele que eles pensavam que parecia bem, com uma coroa em sua cabeça, era aquele usaria roupas real e poderia segurar um bastão em qualquer coisa que deveria ser feito por um rei. Ele parecia bem aos olhos do povo, mas não aos olhos de Deus. Mas o profeta, com o óleo da unção em sua mão, disse: não tem algum outro? E ele o trouxe um por um, até que finalmente ele disse: não tem um outro. Ele disse: eu tenho um, mas talvez ele não fosse nada, ele é apenas um tipo de sujeito rude. Nós o temos lá fora apacentando as ovelhas. Talvez ele não sirva. Ele disse: vá buscá-lo. E logo que ele conseguiu, que ele surgiu diante dos olhos do profeta ungido, ele derramou o óleo sobre sua mão, cabeça, e imediatamente disse: este é o que Deus escolheu. Vê, não
não é sempre o enfeite virtuoso do mundo, é a escolha de Deus. Não é. Se fosse para nós sermos escolhidos pelos nossos enfeites de aparência social e cultos, nós nunca seria tomado por Deus dessa forma, porque nós não temos isso. Então Deus não olhou a Davi pela sua formosura externa, Deus olhou a Davi pela sua formosura interna. Davi dentro de si carregava um coração, que mais na frente Deus diz para o profeta: Davi é um homem de coração segundo Deus. Então nós olhamos pelo lado de fora, Deus olha pelo lado de dentro. Olhando para nós por fora, não conseguimos ver nada. Mas Deus olhando para nós pelo lado de dentro, Ele viu que nós carregaríamos em nós a eleição divina para ser salvo desde antes da fundação do mundo. E isso é que faz a diferença. E não importa os altos e baixos da nossa vida, nós vamos vencendo, porque Ele venceu por nós. É pela graça. Ele nos escolheu de modo que nós somos gratos por isso. Eu vim esta noite aqui com muita gratidão por causa da escolha que Ele fez de nós. É pela graça. Ele nos escolheu de modo que nós somos gratos por isso. Nesta noite, isso não leva aquelas grandes coisas enfeitadas do mundo. O mais humilde pode ser servo de Cristo. Isso leva alguém que está desencorajado. Deus o ungiu. E veja, pegue as coisas pequenas. Deus pega as coisas pequenas. Agora, porque Ele pegou aquela pequena Belém, parece que lá teria maiores lugares aonde o rei, o grande rei dos reis, poderia ter nascido. Mas Ele levou lá em Belém, na pequena Belém. Sempre que fixamos um acontecimento aqui na terra, nós tentamos obter a mais alta coisa, mais brilhante que podemos pensar. Nós levamos aos lugares maiores e gastamos dinheiro e as coisas mais elaboradas. Esse é o modo que nós agimos. Mas Deus não faz deste modo. Nós gastamos a vida toda, o tempo todo pensando em coisas grandes, em um bom e grande carro, em uma boa e grande e luxuosa casa, em uma linda e bela fazenda. Nos desgastamos, perdemos o nosso tempo de consagração, de culto, construindo em terreno que vai ser queimado. Já parou para pensar qual que é o nosso? Você fazer uma obra num lugar que vai ser queimado, você faria? Eu não ia fazer uma obra grande demais. Ele chama de improvisado, não é assim? Quando você está num terreno que não é muito próprio, você não tem
título de propriedade, você não vai fazer uma mansão, você vai fazer um ranchinho de palha, porque você está num lugar improvisado, você não vai ficar ali muito tempo. Mas veja, nós gastamos dinheiro, gastamos tudo, tentando fazer as coisas mais elaboradas. Este é o modo que nós agimos, mas Deus não faz deste modo. Ele pega algo que não é nada, então ele pode se mostrar poderoso, que ele pode. Se ele tivesse tomado um alto sacerdote, ou um homem bem treinado nos dias em que ele estava chamando os apóstolos, se ele tomasse isso ao invés de um ignorante, um pescador iletrado, que não podia nem mesmo escrever seu próprio nome, eles podiam ter falado: ó, veja, sua educação paga. Mas Deus tomou um homem que não podia nem mesmo escrever o seu nome, que ele podia tomar algo que ele pudesse ter em suas mãos, algo que ele pudesse fazer alguma coisa, mostrar que ele é Deus. Quando nós conseguimos um lugar que nós pensamos que não somos, quando nós conseguirmos um lugar em que nós pensamos que não somos nada, então estamos nas mãos de Deus. Ele pode moldar-lhes e fazer da maneira que Ele quer que você seja. Mas desde que sentimos que somos importantes, você nunca ficará em parte alguma. Você não pode estar nas mãos de Deus enquanto você se sentir tão importante. É por isso que Deus toma as coisas que não são para fazer ser. Todas as pessoas que vocês encontrarem com dificuldade na vida, elas se fazem importantes. Elas querem bons tratos. Elas querem estar em alta classe. E elas estão completamente enredadas. Elas podem buscar a Deus para as suas vidas, e Deus não pode se manifestar a elas, porque Deus não cabe em lugar que é exaltado. Deus não cabe em lugar grande, porque Deus não tem que promover o homem em sua grandeza, Deus tem que promover a si através do homem. Dos grandes intelectuais filhos de Jessé, Deus não pôde tomar nenhum. Quando chegou aquele homem avermelhado, ombros caídos, homem do tempo, homem da hora, homem que não tem palavras polidas. Quando o profeta Samuel olhou para Davi, disse: ali está o ungido do Senhor. Porque nesse pequeno homem, Deus apacentará o povo de Israel. Aleluia. E quando Deus tomou um pescador, dentro da capital, em que foi perguntado aonde é que é nascido o rei dos judeus, Deus mais na frente estava tomando um pescador lá dentro, para uma obra. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, foi que quando o Pentecostes se cumpriu, que o Espírito Santo desceu, o apóstolo São Pedro não se tornou apenas um comentarista a respeito daquilo que ele tinha ouvido e visto,
mas ele se tornou uma testemunha viva, que não somente comentava o que Jesus fazia ou tinha feito, mas ele estava apto para realizar os mesmos milagres que Jesus havia feito. A igreja nossa, ela precisa de dar um passo, que é esse passo que o profeta de Deus sempre esperou, de nós termos o zelo de nos aplicar a palavra, de buscar o Espírito Santo, para nós passarmos além de ser um comentarista, mas ser um que realiza também. Porque quando Jesus fez aquela declaração, ide por todo mundo, ele falou para os discípulos irem realizar, não só apenas comentar, mas realizar. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Vocês vão ter realização em meu nome. E eles foram para realizar. E quando Pedro e João estavam passando na porta formosa do templo, um pobre de um aleijado estendeu seu pratinho. Pedro e João estavam a ponto de realizar aquilo que Jesus tinha falado para eles irem e realizar. Pedro olhou para João, João olhou para Pedro e disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos isso te damos. Estava na hora de realizar aquilo que Jesus disse que eles realizariam. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles não tinham a rodeio. Você pode observar que a mensagem do irmão Branham não traça a linha e arrodeia por aqui e leva por ali. O profeta levava a palavra diretamente para o povo e estimulava a fé do povo para a realização do Espírito Santo na plataforma. E se as pessoas tinham fé, ele dizia: se você tem fé, você será curado. Não tem que arrodear, não, irmão, faça um jejum, faça uma preparação de não sei quantos dias, uma campanha de não sei quantas sexta-feira, uma campanha de não sei quantos sábado. Pedro nunca disse isso para aquele coxo. Se tens fé, o profeta dizia, se tens fé, você receberá aquilo que você está buscando nessa noite. Porque Jesus Cristo prometeu, o profeta não falava aquilo baseado nele, era baseado na palavra. Jesus prometeu em sua palavra, e tem que cumprir. A Virgem concebeu, Jesus nasceu em Belém, tem que se cumprir. Aleluia. Mas Deus não faz deste modo. Uma das minhas moças estava perguntando outro dia sobre a importância. Eu disse, bem, falando sobre algum homem importante, foi o presidente que foi assassinado, e nossos corações sofreram com isso. Teve um presidente nos Estados Unidos que foi assassinado, e teve um pastor também. Nossos corações sofreram com isso. Eu disse, bem, ele era um homem importante, os jornais anunciaram e a televisão publicou. Bilhões e bilhões de dólares custou ao governo para ser noticiado. O que está certo é comércio deles. Mas eu disse,
aquele pequeno pregador pentecostal, lá em Carolina, que um homem andou, um bêbado, com um revólver, chamou por sua esposa e o atirou no homem do púlpito, e então atirou em sua esposa, e atirou em si mesmo. Um pequeno pedaço na parte de detrás do jornal, sob esse grande, deixe-me dizer-lhes, irmão, não importa quem seja ou quem sejamos, você quer saber quão importante é você? Eu disse para minha menina, enfie o seu dedo em um balde de água, puxe-o para fora e tente encontrar o buraco onde você colocou. Nós somos nada, há um só importante e esse é Deus. Nós devemos lembrar, Ele é o único importante. Agora na mensagem, possuindo todas as coisas. Mas para vocês que creem, Ele é precioso, Ele é importante, não somente um Senhor na necessidade, mas Ele é uma preciosa pedra vindo a uma pedra viva, a uma pedra viva, uma preciosa pedra, a principal pedra de esquina. Oh, que coisa! Oh, aquele que toca essa pedra é curado, é tudo, amém. Agora, não estamos agradecidos ao Senhor, simplesmente contente. Estou tão contente que o Senhor é Deus, amém. Tão contente que Ele é um Pai eterno, cheio de misericórdia, honra a sua palavra, mostrando seu pacto, nunca se esquecendo. Ele mantém seu pacto, Ele tem que mantê-lo, Ele é Deus, Ele o fez, Ele é a fonte de toda a verdade, vê? Ali não pode haver nada mais do que uma verdade inadulterada todo o tempo. Toda palavra que Ele fala é infalível. Esta é a sua palavra. Essa é a sua palavra. É por isso que os magos do Oriente vieram perguntar onde era que estava nascido o rei dos judeus, porque a palavra é infalível. Os homens podem se esquecer da palavra, se esquecer dos seus compromissos, mas Deus nunca, jamais se esquecerá de sua palavra escrita. Ele vela para cumprir. Amém. E Ele é um Deus que vela por sua palavra. Esta é a sua palavra. Ó Deus, permita que a minha fé seja infalível nela, na palavra. Amém. Então, ela pode se tornar infalível com a palavra. Com a palavra infalível. Então, a palavra naquela classe de fé produzirá qualquer coisa que a palavra prometa. Amém. Então, limpa-me, Senhor, prova-me, limpa-me, cura-me,
proteja-me, abençoa-me e dê-me a sua misericórdia, é a minha oração a Deus. Amém. Que seja a oração de cada um nessa noite. É tudo que nós podemos fazer, é tudo que nós podemos falar. É para que Ele nos molde, nos limpe, nos prove e nos cure, proteja, abençoe, dê-me da tua misericórdia, para que eu possa viver todos os dias da nossa vida debaixo de sua misericórdia. Mas lembrando que toda Jerusalém estava perturbada quanto ao acontecimento do cumprimento das profecias. E esse acontecimento dos nossos dias também perturbou muita gente. E até hoje tem pessoas perturbadas. E as pessoas que se perturbam são sempre as pessoas que não esperam, são sempre as pessoas que não creem, são pessoas que não têm fé, porque toda pessoa que tem fé, ela espera, ela crê, ela suporta prova, ela suporta teste, porque ela é um material próprio para receber essas coisas. Como é que você vai saber que você é um crente verdadeiro se não vier uma prova? Você nunca vai saber. Você tem que saber que você não briga é quando aparecer um homem te convidando para brigar. Aí é que você vai dizer, realmente eu mudei, agora eu não brigo mais. Numa oportunidade dessa aí eu estava dentro. Como é que você vai saber que você não bebe, se alguém não chegar e te oferecer uma bebida? Você fala, eu não bebo mais. Bebi já. Você bebeu? Bebi, não bebo mais. Fuma? Não fumo mais. Quando eu era desse mundo, eu fumava, eu bebia, eu fazia um bocado de treino ruim, mas vindo o Espírito de Deus na minha vida, me mudou, me transformou. Eu não falo mais o que não convém, não ando mais com qualquer pessoa, porque, então faz sentido viver? Faz, porque eu estou vivendo uma outra vida. Você não sabe o sabor da vida que eu vivo, porque você vive uma vida diferente. Então a vida que nós vivemos como cristão parece sem sabor para o mundo, e a vida do mundo para nós parece uma carniça. Os apetites são diferentes, as naturezas são diferentes, porque o urubu e a águia têm natureza diferente. É aí que nós vamos saber que nós nascemos de novo. É se em nós houver uma natureza mudada com relação a essas coisas. Eu nasci de novo. Agora eu não ando com qualquer um. Meus apetites foi mudado. Então é assim que nós vamos sendo provados. Quando nós somos sendo provados, nós vamos descobrindo a habilidade do Espírito Santo que há dentro de cada um de nós. Você não bebe mais? Não bebo. Mas vamos lá para o bar, para você ficar só sentado lá, mas eu não vou mais também não. Quando nós somos mudados,
novos amigos nós recebemos dentro daquela mudança. Novos amigos. Amigos que são como nós somos. Pessoas de fé semelhante. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Mas essa pequena Belém, parecia como que se eles quisessem, o homem tinha que fixar um lugar para o rei nascer. Havia maiores lugares religiosos, lugares históricos para o rei, ao invés desta pequena Belém. Lugares como, exemplo, Siló. Siló foi aonde a arca foi colocada primeiro. Nós sabemos, enquanto atravessamos, aonde cruzamos o Jordão, para esse lado, na Palestina, onde a arca foi assentada, para o seu primeiro lugar de adoração, ou Gilgal, Sião, são grandes lugares, Gilgal também. Mas, na hora que o profeta foi falar o lugar aonde Jesus tinha que nascer, não foi falado Siló, não foi falado Sião, não foi falado Gilgal, foi falado Belém, a cidade de Davi, porque de Davi veio o Cristo. Na grande e ativa capital Jerusalém, aonde os chefes de todas as organizações se reuniam em sua sede, também não foi ali. Aí nós voltamos para o nosso dia, quando a mensagem chegou, aonde ela foi? As grandes organizações treinadas na chamada Santíssima Trindade de 3 pessoas distintas, pagã, criado no Concílio de Nicéia? Não foi lá onde a mensagem de Deus foi repousar. A mensagem procurou um lugarzinho humilde chamado Coração do Eleito, e ela foi diretamente no lugar humilde que tinha sido predestinado desde antes da fundação do mundo para a salvação. E aí a mensagem precursora da segunda vinda repousou na vida de cada filho de Deus. E os grandes sistemas organizacionais foram deixados para trás. E Deus estava na Maria, e Deus estava no José Carpinteiro, e Deus estava em Zacarias, e Deus já vinha para João Batista, e Deus veio para o pescador, o Messias no pescador, o Messias no cobrador de imposto, o Messias na mulher samaritana na beirada de um poço, querendo um pouco de água. Ali estava descendo o Messias, exatamente no lugar onde ele deveria estar, porque Deus existe para habitar no coração dos seus filhos, e os seus filhos existem para habitarem em Deus, porque Deus é um lugar, Deus é um ambiente, Deus é uma atmosfera, Deus é uma vida. E Jesus disse: eu dou a minha própria vida, e Ele deu para nós sua própria vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos orar e vamos ler a escritura da Santa Ceia do Senhor. Eu estava lembrando que nós estamos em um culto de memória, nós chamamos culto de Santa Ceia, e hoje nós fomos pelo nascimento. Após esse momento que nós estamos agora, desse momento que nós estamos
vivenciando em sua palavra, 33 anos depois, agora nós vamos passar a página da Bíblia e vamos para 33 anos mais tarde, depois daquele tremendo acontecimento em Jerusalém. Ou quanto nós desejávamos estar ali, para me ver Jerusalém perturbada. Eles não sabiam o que fazer, era uma coisa terrível para eles, e eu desejei estar ali com eles, para me ver. Todo mundo lendo a Bíblia. Você sabe quando é que o povo vai começar a voltar para a igreja, para se consagrar, para se preparar? Depois que a noiva subir. Vai cair uma perturbação no mundo, de tal maneira, que ninguém queira estar aqui para ver. Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, como disse o profeta, tendo falado tudo isso, ó Deus, e sendo essas coisas a verdade, como nós queremos ser, que o Senhor venha e confirme a Tua palavra, com a presença de Jesus ressuscitado nessa noite para nós. Abençoe, Senhor, cada um que aqui está. Abençoe a leitura da Tua santa palavra, que será tomada nesta noite, nesse momento de culto de memória, culto de comunhão, culto de santa ceia do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ainda levar esse cálice na nossa boca, lembrando assim daquele dia no Calvário que mudou as nossas vidas, mudou nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, mudou o nosso livro, mudou o nosso diálogo, mudou a nossa vida. Por isso, Pai, nós te agradecemos por toda a bênção que o Senhor já nos tem concedido. E agora, Pai, que iremos à mesa do Senhor, através da dignidade de Cristo, nosso Salvador. Faz, Senhor, com que possamos, através de Jesus Cristo, ser digno de tomar o pão e o vinho, nesse culto em que lembramos que o Senhor derramou seu sangue por nós, na cruz do Calvário, e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pai, nós te agradecemos, pelo longo dos anos, ó Deus, nós estamos aqui, sustentado por Tua graça, com o pé na rocha da Tua palavra, Senhor. As tempestades têm vindo, os enxuriados esquilos têm cantado em volta de nós, mas nós estamos aqui por Jesus Cristo, nosso Senhor. Fortaleça nosso coração cada vez mais, faz com que possamos, ó Deus, nos tornar um exército invencível, através do amor divino, e que nada tome espaço entre nós e nós mesmos, entre um ao outro, que nenhum argumento seja tomado entre nós, ó Deus, a não ser Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conserva nossa mente pura, Senhor, e nos conserva com saúde e com vida, até Jesus voltar. Nossos corpos puros também, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23
a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. 37, possuindo todas as coisas. Agora aquele que come e bebe indignamente, e sobe aqui, e professa ser um cristão, tomando o corpo do Senhor, e então sai e vive com o mundo, e nega a Cristo e seu poder, e coisa como aquilo, você faz uma grande desonra a Deus, você desonra a Cristo, então não tome. Mas, se você está tentando com tudo que está em você, viver corretamente, mostrar que você é um cristão, que você ama Jesus Cristo, então é seu dever tomá-la. Amém. São João capítulo 13. São João capítulo 13, versículo... São João capítulo 13, versículo 4 e 5. Depois do versículo 12 em diante. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe: entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar aos pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Aqui é a escritura que fala do lava-pés. Ali estão duas toalhas, aqui tem mais uma toalha. Tem uma toalha. Então, esse é um mandamento bíblico, não é de um apóstolo de Jesus, não, é o mandamento bíblico do Mestre, o Senhor Jesus Cristo.
o Deus dos céus, terra e mar. Foi que ele disse que se nós quiséssemos ter parte com ele, nós tínhamos que ter isso em nós também. Ter o quê? Ter todo o senso de amor, de colocar uma toalha dessa em torno de si. Isso faz parte da adoração. As igrejas aí dizem que não, mas aqui faz. Aqui é uma questão de ter parte com ele ou não. Você já pensou uma religião que não tem parte com Cristo? Que religião terrível! Porque Jesus disse: se não fizer, não tens parte comigo. Cortado. E as pessoas se cortam por si próprio da presença de Deus quando elas recusam a fazer o mandamento sagrado. Só que Pedro, abençoadíssimo Pedro, ele disse: Senhor, lava minhas mãos, lava a cabeça. Eu não quero ficar sem ter parte contigo não, Senhor. Você vê a atitude de um cristão, ele volta atrás. Então nós tomamos nessa noite, é o assim diz o Senhor da Bíblia de Deus, é assim diz o Senhor. Você sabe quem falou isso? Foi o Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos deixar de fazer. Então eu estou falando isso aqui de maneira mais forte. Por que lavar os pés, pastor? Por quê? Pedro disse: olha, pode parar bem aí. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro prontificou-se na hora. Então nós, diante de tudo isso aqui, isso é muito forte. Nós temos muito que ensinar e o que pregar, irmãos, o povo. Eu vi lá na Vila Rio Vermelho, encheu uma igreja, tinha um tanto de gente, ó, tinha mais gente do que esse tanto aqui, eu creio que tinha mais, de pessoas que precisam de nós. Cai a responsabilidade de nós, que aquele povo precisa de nós, porque nós precisamos de outros para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, eu fiz o trato lá juntamente com os que estavam lá, de nós atendermos lá uma vez por mês um culto, domingo à noite. E eu peço que vocês orem por eles lá. E por nós todos. Pessoas excelentes. Mais de 10 pessoas vieram ao altar. Quem levou eles ao altar? Foi Cristo. Foi o Espírito Santo. E nós não podemos nos ocupar ao ponto de pensar que aquilo não significa nada para Deus. Que significa sim. Quando a pessoa vem ao altar, ele está dizendo assim: eu quero ser ajudado. E Deus tem levantado o homem para ajudar o outro. Sempre foi assim. Amém? Então orem por nós. Aleluia, graças a Deus. Você vai levantar uma de suas mãos, vai inclinar sua cabeça. Orem agradecido a Deus também nessa noite. Senhor Jesus, nesse momento a tua igreja ora, com mão levantada, coração inclinado diante de ti, diante desse sagrado e abençoado pão, Senhor, o qual simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos dispostos, Senhor, a fazer tudo que está escrito em tua santa palavra, porque ela não erra,
ela é o tiro no alvo para o eleito de Deus. Pai, nós oramos pela santificação do pão. Santifica, Senhor, este pão, para que ele cumpra o propósito no qual foi feito. Que ao ser tocado pelos nossos lábios, Senhor, nós possamos entender no profundo de nosso coração que custou uma vida, a mais preciosa vida, por nós, ali na cruz do Calvário. O justo morreu pelos injustos. O Deus Santo que nunca pecou, entregando sua vida por pessoas vil, pecador como nós éramos. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor para com cada um de nós. Abençoa, Senhor, o vinho que simboliza teu sangue, o qual é precioso para nós até o dia de hoje, que tem purificado nossas consciências, tem lavado nossos pensamentos ruins para longe de nós, e tem nos colocado em condição de te servir, Senhor. Assim ajuda a igreja, ajuda a todos nós a reconhecer essas coisas diante do altar de Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor Jesus.
Amém. Uma palavra de oração. Senhor Jesus, agora em que iremos retornar, cada um, Senhor, possa ser completamente guardado pelo Senhor. Abençoa, Pai Santo, a vida de cada um no decorrer de mais uma semana, de mais um mês. Assim como o Senhor tem guardado até aqui, guarda-nós até o fim, Senhor. Oração de Jesus em São João 17. Guarda-os até o fim. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Amanhã, escola dominical no Rio Maria e culto de Santa Ceia à noite.